bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num livro bíblico que, olha, talvez não seja dos mais famosos, mas tem uma força incrível. O livro de Sofonias. Estamos aqui com os trechos principais, os 3 capítulos dele. A nossa ideia aqui é desvendar mesmo as mensagens centrais dessa profecia, né? Quem foi esse Sofonias? Qual era o recado dele, assim, tão urgente para o pessoal de Judá e para as nações em volta? E no meio de tanto aviso pesado sobre julgamento, o tal dia do Senhor, que esperança ele trazia? Exato. E o que impressiona em Sofonias é justamente essa intensidade, sabe? As imagens são muito fortes. Ele não alivia na descrição desse dia de juízo, não. Mas, ao mesmo tempo, ele também pinta um quadro bem detalhado de uma restauração lá na frente. A gente vai explorar como ele bate de frente com a idolatria, com a injustiça social que rolava em Judá, o que ele fala sobre o destino das nações vizinhas e, claro, essa promessa final de um futuro diferente, purificado. Ok, então vamos começar situando o profeta. O texto já abre falando, né, logo no versículo 1, Sofonias, filho de Cusi e trineto do rei Ezequias, e ele profetizou na época do rei Josias lá em Judá. Essa ligação com a realeza chama a atenção, né? Com certeza. Essa linhagem nobre pode ter dado a ele, sei lá, um acesso diferente à corte, talvez, ou no mínimo uma plataforma com mais visibilidade, né? E talvez isso explique um pouco da ousadia dele em confrontar as elites, as práticas erradas dentro de Jerusalém, como a gente vai ver. Ele não era, tipo assim, um Zé Ninguém falando de fora. Faz todo sentido. E a mensagem central que ele carrega é bem direto ao ponto. Um alerta mesmo. O julgamento de Deus está chegando. É um chamado forte para que o povo se arrependa, tanto Judá quanto as nações vizinhas. Sim. E o conceito-chave que organiza tudo isso é o tal dia do Senhor. É bom a gente entender que para esses profetas isso não era só um dia literal de 24 horas, era mais um momento decisivo, sabe? Uma intervenção de Deus na história, tanto para trazer juízo quanto para salvar. E Sofonias articula isso muito claramente. Deus vai agir para punir o pecado, a rebeldia, mas também para defender e restaurar aqueles que são humildes, fiéis a Ele. E a descrição desse dia, nossa, é de perder o fôlego. Logo no comecinho, ali em Sofonias 1, versículos 2 e 3, a linguagem parece quase uma descriação cósmica. Deus falando que vai varrer tudo da face da terra, gente, bicho, ave, peixe. Uma imagem de reversão total mesmo por causa da maldade. Exatamente. E o alvo inicial desse juízo é Judá e Jerusalém. Sofonias 1,4 deixa isso claro. A profecia mira direto nas práticas que estavam corrompendo a nação. O culto a Baal, que era muito forte, a adoração aos astros, tipo uma astrologia da época, né? E também o sincretismo religioso, essa mistura de tentar adorar a Deus e a Moloque ao mesmo tempo. E Moloque, é bom lembrar, estava ligado a rituais horríveis, até sacrifício de criança. Então, essa mistura era vista como uma coisa abominável mesmo. E não era só a idolatria escancarada que ele criticava, né? Sofonias também condena a indiferença. Aqueles que simplesmente se afastam de Deus, que não buscam, não seguem as leis dele. A acomodação espiritual também entra na conta do julgamento. Isso. O capítulo 1 vai detalhando essa pintura sombria. Mas talvez em vez de ir ponto por ponto, a gente pode ver os alvos gerais, né? Sofonias mostra que o julgamento pegaria todo mundo, seria penetrante, iria atingir as lideranças corruptas, as autoridades, a realeza, quem imitava costume pagão, alcançaria as práticas religiosas distorcidas, tipo violência e roubo ligados aos templos, chegaria na economia também, simbolizada ali pelos comerciantes que iam ser silenciados, talvez representando a ganância, né? E tem aquela imagem fortíssima de Deus revistando Jerusalém com lamparinas. Tá lá em Sofonias 1,12. É como se ninguém pudesse esconder, né? Especialmente os acomodados, aqueles que pensavam, tipo, cinicamente. Ah, Deus não faz nem bem, nem mal. Tanto faz. Exato.
Essa busca detalhada é para expor essa complacência. E as consequências, na prática, são devastadoras. A inutilidade do que foi ganho injustamente. Os bens acumulados vão ser roubados, as casas construídas não vão ser moradia, as vinhas plantadas não vão dar vinho para beber. Tudo que foi conquistado na base da impiedade vai ser perdido. É aqui que a coisa fica tensa mesmo. A atmosfera desse dia, descrita ali em Sofonias 1, versículos 14 a 16, é algo que está perto, chegando rápido, terrível. Um dia de fúria, de angústia, de ruína, escuridão total. Com um som de corneta de guerra totoando até contra as cidades que se achavam seguras. A imagem é de pânico total, onde nem os guerreiros mais corajosos aguentariam. E o custo humano é brutal. O texto fala de gente andando cega de desespero, sangue derramado como água, corpos jogados como lixo. E a causa é explícita: pecaram contra o Senhor, e não tem dinheiro, nem ouro, nem prata que possa comprar livramento nesse dia. Para quem não se arrepende, o julgamento parece final inevitável. É um cenário muito sombrio. Mas como geralmente acontece com os profetas, né? A porta não está totalmente fechada. O capítulo 2 já traz uma mudança de tom, um chamado para pensar. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Tem uma urgência ali, façam isso logo, antes que a ira furiosa do Senhor caia sobre vocês. E esse chamado tem um endereço bem específico. Vocês, os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. A instrução é para buscar 3 coisas: o próprio Senhor, a justiça e a humildade. E aqui tem um detalhe importante, uma nuance. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Não é uma garantia total de salvação física, sabe? Mas uma possibilidade, que está ligada a essa postura de submissão a Deus e de viver corretamente. A humildade parece ser a chave. Interessante essa condição, esse talvez. E depois desse apelo para dentro para ajudar, a profecia se vira para as nações vizinhas, né? Parece que o julgamento não era só para o povo de Deus. Exatamente. Sofonias 2, ali dos versículos 4 a 15, descreve o juízo sobre vários povos. Os filisteus, ali a oeste, que teriam as cidades arrasadas, Moabe e Amon, a leste, acusados de orgulho, de zombar do povo de Deus, e a destruição deles é comparada com Sodoma e Gomorra, a Etiópia, ou Cuxi, mais ao sul, e a potência da época, a Síria, lá no norte, com a capital Nínive, toda arrogante, que seria transformada em ruína, lugar de bicho do mato. E qual o sentido desse julgamento todo das nações? É só vingança, retribuição, ou tem algo mais por trás? Olha, tem um propósito maior sim. Está indicado ali em Sofonias 2:11. O texto diz que Deus vai acabar com todos os deuses do mundo. E o resultado disso é que todos os povos da terra o adorarão, cada um no seu próprio país. Ou seja, esse julgamento das nações e dos ídolos delas faz parte de um plano maior, para mostrar que o Deus de Israel é soberano sobre tudo e todos. Humilhar essas nações orgulhosas abre o caminho para que todo mundo o reconheça. É um movimento na direção de um monoteísmo global, sabe? E nesse processo, a terra dos filisteus, por exemplo, seria dada ao remanescente de Judá, aqueles poucos que sobreviveriam ao juízo por causa da humildade da fé. Esse conceito de remanescente é super importante aqui. Um grupo menor, purificado, que leva adiante as promessas de Deus. Entendi. O julgamento tem um propósito redentor, até numa escala maior. Mas a profecia volta para casa, né? Para Jerusalém, no capítulo 3. E o tom no começo ainda é bem duro. Sim, o capítulo 3 começa com Ai de Jerusalém. Ela é chamada de rebelde, corrupta, opressora. O texto diz que ela não ouvia a voz de Deus, não aceitava a correção, desconfiava dele, vivia longe dele. E a corrupção, nossa, atingia todos os níveis. Autoridades que eram como leões rugindo, juízos tipo lobos vorazes, profetas orgulhosos, mentirosos e os sacerdotes que profanavam o templo e distorciam a lei de Deus. É um raio-x terrível da falência moral da cidade. Mas mesmo ali, no meio dessa denúncia toda, tem um fiozinho de esperança, um contraste, né? Mas o Senhor ainda está na cidade.
Ele é justo e nunca faz o mal. A presença de Deus continua ali, como um padrão de justiça apesar de tudo. Exato. E Deus lembra que já tinha destruído outras nações como aviso, mas Judá, em vez de aprender a lição, se esforçou ainda mais para fazer tudo que é mal. Por causa dessa teimosia toda, a ameaça do juízo universal volta com força. Parece que é o fim da linha. Mas aí a narrativa dá uma virada surpreendente. É a virada para a esperança que você falou, certo? Como é que isso acontece depois de tanta condenação? Olha, a partir de Sofonias 3.9, a gente tem uma das descrições mais bonitas de restauração em toda a Bíblia. É radical mesmo. Deus promete transformar os povos, purificar a fala deles, talvez revertendo a confusão lá de Babel, para que todo mundo possa chamar por ele e servir a ele junto, em unidade. O povo de Deus, mesmo que tivesse sido espalhado para longe, tipo até a Etiópia, seria trazido de volta para adorar. E a própria Jerusalém? Ela também passa por essa transformação. Sim, uma transformação interna. Os orgulhosos, os arrogantes vão ser tirados do meio dela. O que vai sobrar é um povo humilde e modesto, e a característica principal deles vai ser a confiança no Senhor. Esse remanescente purificado vai viver de um jeito diferente, com retidão, com paz, sem maldade, sem mentira, sem medo. A mudança é moral, espiritual, e o resultado é segurança. E isso desemboca naquela explosão de alegria no finalzinho do livro, né? Precisamente. Os últimos versos ali de Sofonias 3, 14 a 20, são um convite super vibrante para o louvor. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. E os motivos são muito fortes. A sentença foi cancelada, os inimigos foram afastados e o próprio Senhor, o Rei de Israel, está ali, presente no meio deles, acabando com o medo da desgraça. A imagem de Deus aqui é muito poderosa mesmo. Não só um juiz, mas um protetor presente. E muito mais que isso. Sofonias 3,17 descreve Deus como um guerreiro poderoso que salva. E o mais incrível, talvez, um Deus que terá grande alegria em você. Em seu amor não mais a repreenderá, mas se alegrará em você com cânticos. Imagina só, Deus cantando de alegria por causa do seu povo restaurado. É uma imagem de puro deleite divino, de renovação pelo amor. Que contraste gigantesco com o começo do livro. E a promessa final, ela inclui a restauração completa mesmo. Sim, sim. A justiça vai ser feita contra quem oprimiu. Os mais vulneráveis, o texto fala, os mancos, os dispersos, vão ser salvos, reunidos. Aquilo que era vergonha vai virar louvor, honra. O povo vai ser trazido de volta para sua terra. E vai ter um bom nome entre todas as nações. É uma restauração total, social, espiritual, nacional. E tudo isso com o selo de garantia de Deus. Eu, o Senhor, falei. Então, para a gente fazer um balanço, Sofonias nos confronta de um jeito bem duro sobre as consequências do pecado e idolatria, injustiça, orgulho e até indiferença espiritual, né? É um chamado bem radical ao arrependimento. Sem dúvida alguma. Mas ele não para aí, né? Ele mostra que o julgamento de Deus, por mais pesado que seja, não é a última palavra para quem se volta para ele com humildade e busca fazer o que é certo. A esperança em Sofonias é muito forte. Ela pinta um futuro onde Deus não só perdoa, mas ele restaura, purifica e se alegra demais com seu povo redimido. O juízo, no fim das contas, abre caminho para uma nova realidade de paz, de comunhão. Uma análise bem intensa, realmente. Um livro curtinho, mas com uma densidade e significado enorme, com essa dinâmica forte entre juízo e esperança, né? Entre a condenação e a celebração. E nos deixa pensando, não acha? Essa ênfase toda de Sofonias na humildade, na justiça para os mais vulneráveis, na confiança total em Deus e não no poder, na riqueza, no status, isso ecoa demais hoje em dia. O que significaria para nós, no nosso contexto atual, buscar o Senhor, buscar a justiça e buscar a humildade com a seriedade toda que Sofonias propõe. Fica aí a reflexão, né? De como essa profecia tão antiga ainda conversa com a gente.